Olá, vamos para mais um capítulo, mais dois capítulos, melhor dizendo, do livro Mãos Estendidas, psicografado pela médium Irene Pacheco Machado, pelo nosso querido Luiz Sérgio. Anteriormente, nós falamos das pessoas que têm vícios em medicamentos, né? E hoje, dos hipocondríacos. E hoje nós vamos falar das pessoas que têm vício em álcool, os alcoólatras. Vamos à nossa leitura. Quedei-me calado, acompanhando o trabalho dos meus amigos. Ninguém pode imaginar o martírio por que passa um suicida. O corpo espiritual se apresenta com as mesmas características do corpo violentado pela fraqueza do espírito. Luiz Sérgio vem batendo muito nessa tecla para que nós entendamos que quando violamos o nosso corpo físico, nós levamos esses sinais dessa violação para o corpo espiritual. Ele bate muito isso para que isso fique muito claro, para que a gente compreenda. Ele continua. Sua casa mental é um palco onde se desenrola uma triste tragédia. Cabe a nós respeitá-lo e auxiliar através da prece. Os suicidas são doentes dos quais Jesus não se esquece. Inácio aproximou-se de mim. Luiz, vejo que ficaste preocupado com alguns casos, mas não esqueça de que todos serão socorridos. Perdoe-me, amigo, é que ao vê-los tão estrupiados, coloco-me na situação vivida e dou graças a Deus por me haver tirado da matéria física antes que eu me comprometesse. Olhem que coisa forte Luiz Sérgio fala aqui. Felizes são os pais que podem compreender que não existe morte do espírito, e sim a morte temporária da consciência. Irmão, como você me explica a presença aqui de várias crianças? É compreensível que no adulto as paixões, as dificuldades financeiras possam levá-la ao desespero, mas uma criança, o que a leva a tanto? Uma pausa aqui. Lembrem-se do garoto que Luiz Sérgio falou que ele deveria ter uns 13 anos de idade, o menino que se suicidou porque via os pais numa cena de amor. Então, o nome do menino, inclusive, era Luiz Paulo. E Luiz Sérgio conta que eles desdobraram esse corpo e deste corpo saiu, ele se plasmou em sua forma antiga, que era uma pessoa que trabalhou no exército, era um trabalhador, eu não sei se ele era general, algo assim do exército, capitão, era o Ralph. Então ele se refere a essas crianças, tá? Não deixa de ser criança, com 13 anos de idade é uma criança. Fatos vários. O Inácio continua. A obsessão, que nesses casos são reencontros do pretérito, as cobranças, a droga ou a apatia causada por pais que tornam os filhos robôs, ou seja, tudo fazem por eles, mas também muitos cobram. Muito cobram. Chamou-me a atenção o caso de um jovem de 13 anos que ingeriu forte substância. Contaram-me que estava brincando para chamar a atenção dos pais, mas a dose foi excessiva. Existem crianças que imploram um olhar de respeito da sua família e, se esta as ignora, elas praticam estes atos bem violentos para serem notadas. Meu Deus, dia após dia eu me convenço de que a família é o nosso colégio, onde aprendemos coisas boas ou más. Passamos ou não de ano, mas a família merece também de cada membro uma grande dose de paciência e respeito. Presenciamos pais viciados em pensamentos de ganância, envenenando os filhos, que cada vez mais se distanciam de Deus. São presas fáceis da obsessão.
e, com o decorrer dos anos, acumularão fracassos e lágrimas. Inácio: conheço vários jovens que se dizem espíritas, mas tratam os espíritos como milagreiros. Enganam os médiuns, mas a nós nunca. Pensam até em nos comprar como oferendas em troca de ajuda. Temos conhecimento de jovens que fazem até promessa de frequentar um centro em troca de favores. E os pais, mesmo sabendo disso, se calam, pois assim ensinaram os filhos: receber, sempre receber. Um dia, essas crianças enfrentarão a realidade. Será que o dinheiro, casa bonita, posição social irá ampará-los? Acho que não. Só a fé nos livra do sentimento do fracasso. Conversando, chegamos a outro departamento, onde as paredes, bem brancas, davam ao visitante as boas-vindas. Quando ultrapassamos a porta, defrontamo-nos com uma deparamo-nos com uma enfermaria onde vários corpos se encontravam inertes. Olhei-os sem compreender novamente, pois para mim eles estavam mortos sem nenhum movimento de vida. A encarregada daquele lugar, Sabrina, se prontificou a me esclarecer o estado de cada um. O primeiro deles, aparentando uns 38 anos, ali jazia como se o espírito distante se encontrasse. Irmã, ele dorme? Sim, Luiz. Ele usou e abusou do álcool e hoje sofre por ter negligenciado a vida. O que faria socialmente virou hábito. Agora tenta viver e morto está. Esta ala pertence aos suicidas inconscientes. Olhei Otaviano e pude notar que vários aparelhos auxiliavam no seu tratamento. Otaviano é o nome desse rapaz, tá? Não é melhor para eles permanecerem assim, dormindo? Luiz, a vida é progresso. O que inerte se encontra retarda a sua chegada ao reino da paz. Então nós sempre precisamos estar em movimento, evoluindo, estudando, ajudando, aprendendo, conhecendo. Mas ele nem sabe que desencarnou? Sabe sim. Você nem imagina o sofrimento desse irmão. Venha ver. Chamou-me gentilmente. Segurando a fronte de Otaviano, mandou que eu olhasse no vídeo e fiquei apatetado. Preso ao corpo de carne, tentava, debatendo-se desesperadamente, livrar-se dele, enquanto a matéria ia sendo corroída pelos vermes. Era uma prisão implacável para o seu espírito. Vi ser tratado o perispírito e compreendi por que o álcool faz do homem um ser sem raciocínio. É que ele faz adormecer o cérebro e o espírito perde a noção de vida. Toquei meu corpo espiritual, pensando em como é importante viver bem. Quanta grandeza se encerra nas obras de Deus. Pena o homem não desejar descobrir a sua origem, brincando, desatento, com as verdades que o cercam. Se cada um de nós parasse para analisar tudo o que nos rodeia, entenderíamos que somos compostos de espírito, perispírito e corpo físico, e uma energia superior a tudo e a todos dá a vida. Se hoje vivemos a história nas páginas pretéritas, outras gerações também a viveram. Para onde foram? Por que foram? Temos a certeza de que não somos feitos de barro, e sim de uma matéria que nem a ciência moderna pôde ainda conhecer a fundo. Abusar do corpo físico é rasgar sem piedade uma roupa que foi concedida por misericórdia. É jogar no lixo uma carta de alforria. E quem abusa da liberdade, dela se priva, cedo ou tarde. Olhei ainda para trás, vendo os corpos ali, inertes,
e no vídeo o desespero de um espírito preso à culpa da sua consciência. Então, só para a gente entender, Otaviano, esse rapaz de 38 anos, ele se encontrava ali numa sala de recuperação, de cuidados, né, melhor dizendo, e ele parecia morto. E Luiz perguntou, ele está consciente de que ele morreu? E sim, ele estava consciente de que ele havia morrido. Só que seu espírito sofria tanto pelo que fez consigo mesmo, porque ele foi um suicida indireto, ele abusou do álcool e acabou morrendo. E então ele se encontrava ali preso ao seu corpo, que já entrava num estado de decomposição. Então, muito triste esse cenário dos suicidas indiretos, principalmente essas pessoas que não têm consciência de que a vida continua, não é mesmo? E vamos para o próximo capítulo, o capítulo 15. Olha que coisa rápida! E mudamos radicalmente de assunto aqui, porque o nome do capítulo se chama Tristes Heróis de Guerra. Circuncavei os olhos contemplando aquele belo e acolhedor lugar. Repentinamente, ouvi gritos estridentes e, com Alice, corri para perto da condução que acabara de chegar. Paramos assustados. De dentro do comboio eram retirados corpos que me pareciam queimados. Só fazendo um parêntese aqui, só para explicar. O Luiz Sérgio, ele está ali em um estudo, porque ele faz da Universidade de Maria, então ele foi estudar no Hospital de Maria, um hospital para receber suicidas. Então ele sempre conta episódios, às vezes ele dá continuidade a algum e às vezes ele já muda de episódio, vamos dizer assim. Então aqui ele finalizou essa história da ala dos alcoólatras, né? Melhor dizendo, dos suicidas inconscientes, e ele contou o caso de uma pessoa que era alcoólatra, então foi um suicídio indireto, e aí ele entra em uma outra história, por isso que parece que perdeu-se algo no meio, não é por isso, nunca aconteceu isso, ok? Então vamos lá. Vou iniciar novamente. Circuncavei os olhos, contemplando aquele belo e acolhedor lugar. Repentinamente, ouvi gritos estridentes e, com Alice, a colega, corri para perto da condução que acabara de chegar. Paramos assustados. De dentro do comboio eram retirados corpos que me pareciam queimados. Olhava-os sem compreender, quando um dos enfermeiros captou a minha curiosidade, esclarecendo-me. São suicidas de guerra. Estes irmãos fazem parte do exército de suicidas. Coitados, falei, e pelo olhar do amigo não havia sido gentil pronunciando essa palavra. Perdoe-me, irmão. Às vezes esqueço que sentir pena de alguém é o mesmo que desprezá-lo. Ele me sorriu, com o sorriso de um amigo que perdoa o outro por sabê-lo ainda pequeno. Ia me retirar quando Felisberto me chamou. Luiz Sérgio não deseja nos ajudar? Sim. Então posso transportá-los também? Claro que podes. E que faço para apagar a chama que os envolve? O irmão olhou-me e eu me manquei. Ele coloca entre aspas, me manquei. Desculpe-me. E fui logo carregando o que mais perto se encontrava. Eles me pareceram ocos interiormente, de tão leves. Ao enlaçá-los, tive a impressão de abraçar uma fogueira, mas logo tratei de colocar em prática tudo o que venho aprendendo. Então aqui ele quis dizer, não tinha como apagar o fogo. Esse fogo, essa chama, é criado pelo quadro mental que a pessoa carrega, pela forma como ela morreu, ela desencarnou. Então, cabe ao Luiz Sérgio, cabe ao espírito, cabe ao outro que está ali, cuidar de sua própria casa mental, de sua própria, como eu posso colocar, influência, por assim dizer.
O departamento onde eles iam ser tratados era um quarto com vários biombos. Ao acomodar aquele que eu havia transportado, percebi que gemia muito. Fiquei meio baratinado, pensando no que deveria fazer, quando Vitória, uma enfermeira, prestando auxílio ao doente, foi me orientando. Coloque a mão sobre a cabeça dele e ore, Luiz Sérgio. Meu Deus, como eu orei contrito, e ele adormeceu. Um aparelho ligado ao doente permitia que se visse todo o seu drama mental. Então, quando o Luiz Sérgio viu por um vídeo falando ainda sobre o Otávio, o rapaz que suicidou-se indiretamente por causa do abuso do álcool, é por isso, existiam aparelhos ali que eles conseguiam fazer essa transmissão da tela mental da pessoa. Então, um aparelho ligado ao doente permitia que se visse todo o seu drama mental, a hora da explosão, o arrependimento do suicida, o fogo queimando-lhe o corpo e mais ainda a consciência pelo assassinato cometido, ato tão covarde. Tudo isso gravado na tela mental. Concluído o trabalho, acerquei-me da irmã, perguntando: ele logo sairá desse estado? Não, eles foram socorridos hoje por mercê de Maria, mas só o tempo se encarregará de adormecer as suas lembranças. Dificilmente um desses espíritos fica bom, não é mesmo? Não. Quando reencarnarem, levarão para a crosta um cérebro bem perturbado, sofrendo o desprezo até dos familiares. Um dia, esses espíritos receberão de novo a liberdade da consciência. Nada desequilibra mais um espírito do que o remorso. Aqui, eles são socorridos, recebem tratamento de acordo com o estado de cada um, mas a cura total só eles mesmos podem efetuar. Venha comigo, vamos até a outra ala onde você verá alguns já bem melhores. Seguia, muito feliz pelos muitos amigos que em mim confiam. Vitória, pedindo licença, apresentou-me a um dos encarregados do setor, que gentilmente nos levaram até os doentes. Vi que aqueles que já conseguiam dialogar, andar, enfim, ter uma vida quase comum, mas que de repente gritavam, agarrando-se fortemente em algo. Eles têm ainda a sensação de que estão caindo e se seguram em qualquer coisa, alucinadamente. Um jovem apegou-se ao seu companheiro e os dois gritavam e rolavam, como que lutando para não caírem no abismo do desespero. Meu Deus! Ia me aproximar, mas Vitória segurou-me. Não, Luiz, veja só quem pode socorrê-los. Uma irmã, portadora de uma vibração inebriante, chegava, tocou-os delicadamente e eles caíram desmaiados. Ela e a equipe logo os colocaram na cama e foram ministrando passes. Eles babavam, então perguntei: por quê? Antes da colisão do aparelho suicida, eles ingerem veneno poderosíssimo. Então é isso que acontece? Sim, na hora do impacto fatal, eles já deveriam estar mortos. Mas aqueles que ficam na Terra ignoram que, de qualquer forma, eles a tudo assistem e, neste momento, arrastam-se por séculos. A enfermeira ia limpando aquela baba escura, enquanto irmã Loreta sussurrava aos ouvidos das vítimas do fanatismo palavras amorosas. Ia afastando momentaneamente para tratamento os espíritos daqueles periespíritos doentes. Esses espíritos eram levados por ela e seus auxiliares a um outro recanto, aonde continuavam a receber cuidados em local que não posso imaginar como seja, muito menos presenciar tão nobre trabalho.
Limpei furtivamente as lágrimas que me afloravam e Vitória enlaçou-me os ombros, dizendo: Vamos, amigo, logo ali encontraremos um destes doentes que hoje, depois de uma encarnação tortuosa, está de volta para prosseguir seu tratamento. Aproximamo-nos de uma criança de 8 anos, sentadinha em um canto, e pude notar a deformação daquele perispírito. Corcunda, olhos tortos, dentes acavalados, sem um braço, abdômen deformado. Sorriu para nós e quando falou a sua voz era melodiosa e amiga. Não me contive. Abracei-a com carinho e choramos juntos. Vitória perguntou-lhe: Como vai, Alberto? Está melhor? Muito bem, novamente me preparando para a descida. Tens sofrido muito na crosta? Não pelo tanto de dor que já ofereci ao próximo. São mínimas as minhas dores. Ali ficamos a conversar com Alberto e concluímos que em seu país ele havia sido um herói de guerra. Quando dele nos afastamos, Vitória me mostrou uma de suas encarnações após o ato impensado. Nascer em um lar confortável, pais ricos, estes, ao contemplarem a deformação física do filho, tudo fizeram para ocultá-lo. Assim, Alberto viveu isolado, em locais distantes da civilização, mesmo possuindo inteligência, era ignorado pelos pais. Gostava muito de livros, aprendendo a ler sozinho. Suas piores provas foram as inúmeras operações sem sucesso a que era submetido, pois o seu corpo perispiritual encontrava-se mais deformado do que o que hoje possuía. Desencarnou por descuido de um de seus enfermeiros. A cama foi incendiada e ele, mais uma vez, sucumbiu, queimado, só que desta vez não por suicídio, e sim pela maldade e o orgulho de seus pais. Afastamo-nos de Alberto. Voltei-me para trás e vi o garoto andando com dificuldade, mas procurando ajudar os outros, heróis da terra. Olhei para cima, bati a continência e falei: Pai, como vos amo. Justa é a vossa lei, magnânima a vossa verdade. Que sejamos sempre vossos filhos, na dor e na alegria. E vós, Pai amado, estendei vossas mãos amigas sobre todos os pecadores, filhos vossos, que gemem no vale dos remorsos. Assim seja. Então aqui os heróis de guerra, as pessoas que consideramos heróis, mas que estão ali no campo de guerra, que acabam perdendo sua vida lutando para que eles também sofrem muito. Hoje nós finalizamos então esse capítulo, mais um capítulo muito bonito. Ele falou então nesses 2 capítulos dos suicidas inconscientes, tanto aqueles que, por serem heróis de guerra, como ele colocou aqui no capítulo, no título do capítulo, ou por ser um alcoólatra, eles também são considerados suicidas, embora indiretos. Espero que vocês tenham gostado do capítulo de hoje. Os capítulos são tão simples que eles não estão exigindo explicações, mas espero que vocês tenham gostado e que saiam desse vídeo um pouquinho mais esclarecidos quanto à imortalidade da alma, do espírito, melhor dizendo. Espero que vocês saiam daqui mais conscientes de quanto precisamos valorizar a nossa vida e de quanto nós precisamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Sejamos gratos a Deus e movimentamos a nossa fé, porque só isso é capaz de nos libertar das nossas dores, das nossas angústias e dos atos infelizes e impensados como o suicídio.
Vejo vocês na próxima semana. Fiquem com Deus.